casa. Queremos levar, meu Deus, a tua presença para o nosso lar. Oh, meu Deus, porque o Senhor é aquele que salva. Meus irmãos, a casa que Jesus entrou, ali houve salvação, houve cura, houve até, meus irmãos, ressurreição, libertação, de tudo que é bênção. Porque onde Jesus chega, meus irmãos, tudo muda. Onde Jesus chega, meus irmãos, tudo se transforma. Porque Jesus, meus irmãos, é Ele que nos fortalece, é Ele, meus irmãos, que nos traz vida. Aleluias, e Ele hoje vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Então declare agora assim: bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável, incomparável és para mim, e por amor sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, aleluia, nos amou, meus irmãos. É Jesus, o amor dele é muito grande, e é por esse amor que nós podemos confiar que ele vai fazer uma linda obra em nossa família, porque ele se entregou por amor, meus irmãos, por nos amar. Aleluia, ele deu a vida, meu irmão, pelos seus. Aleluias, aleluias. E a sua família, a nossa família está inclusa nesse amor, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. E por amor sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Diga graças a Deus, amém? Vamos aplaudir aquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, meus irmãos. Boa noite, igreja, paz de Cristo a todos. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos estudar mais uma palavra de Deus. Estamos na campanha Levando Jesus para a Nossa Casa. E esse propósito, meus irmãos, tem uma finalidade de entender de que Jesus, nossa casa, salva. Ele salva, irmão, livra, liberta, cura. Amém, meus irmãos. A obra é feita quando Jesus está na nossa casa. Agora a gente vai estudar na palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso, né, pastor? Nesse processo, qual é a minha parte? Amém? Quem querer Jesus na sua casa, que todo mundo quer, né? Quem que não quer Jesus na sua casa, não é verdade, irmãos? Agora, para que isso aconteça, vamos atentar a alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, começando em Lucas 19:9, aonde Jesus disse na casa de Zaqueu, já na casa de Zaqueu, ele disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de quem?
de Abraão. Então, fato, meus irmãos, que Jesus na casa, na nossa família, Jesus no nosso lar, ele traz salvação. Amém? Agora, qual foi a atitude? Quais foram as atitudes que fizeram com que Jesus entrasse na casa de Zaqueu? A primeira atitude é o desejo, a vontade de conhecer Jesus que ele teve, né? Amém? E a segunda que nós estamos estudando agora é a questão do esforço. Amém? Se você pegar o versículo 4, vamos ver que Zaqueu se esforça para ver Jesus. Ele se esforça, versículo 4, Lucas 19, versículo 4 diz: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por onde? De passar por ali. Então, ele sabendo que vai passar por ali, ele fez um esforço. Ele faz um esforço fora do normal. Porque no normal, o que fica subir em cima de uma árvore, irmãos? Amém? E subir, a gente sabe, subir é esforço, subir dá trabalho. Amém? Descer não, Deus não brinca, né? O pessoal brinca, faz um ditado popular, que diz que descer todo santo ajuda. Agora, para subir, meu amigo, é complicado, é difícil, não é? Amém? Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Me esforçar. Ele se esforça e subiu uma figueira brava para o ver. Ele não aceitou o não, ele não aceitou ficar sem ver Jesus. Ele se esforça. Então, se eu quero Jesus na minha casa, na minha vida, eu tenho que me esforçar. Ah, pastor, mas a salvação é de graça. Ou tudo é pela graça, pastor. Não, é pela graça mesmo, irmãos. Amém? Ou seja, o que significa pela graça? É que não é pelos meus méritos também, meus irmãos. Mas eu tenho que mostrar um certo esforço se realmente eu quero essa graça na minha vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso aí está à prova. Jesus viu esse esforço dele, né? Esse homem tem um coração aberto. Quem se esforça mostra, irmão, o seu desejo de ter Jesus. Amém? Então vamos para outro exemplo aqui de quem se esforçou para a edificação de Zaqueu. Marcos capítulo 2, versículo 1. Conta aqui a passagem de um paralítico. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, ou seja, subiram pelo telhado, descobriram, fizeram um buraco, né? E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém? E aí Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, se o pecado é perdoado, a pessoa está salva, irmãos. A salvação, ela vem com o perdão dos pecados. Alguém salvo é alguém perdoado. Então, de fato, olha o esforço que esse homem fez. Não vou nem dizer nem o paralítico, né? O esforço maior, na verdade, foi daqueles 4 homens. Amém, meus irmãos? Porque o paralítico, ele não podia fazer nada, ele só podia concordar ou discordar. Amém? Ele concordou com aquela fé de colocar por cima, olha, só tem um jeito, hein? Por cima do telhado. Amém? Vamos lá? Vamos. Amém. Mas o esforço maior foi dos 4 homens, ou das 4 pessoas, que pode ter sido até a mulher que ajudou, né? Um parente dele também, né, meus irmãos? Glória a Deus. Também não disse se foi só homem, se foi só mulher. Mas aqueles 4 lá, eles fizeram um esforço para colocar aquele homem diante de Jesus, para ter o perdão dos pecados, mas também ter a cura. O versículo 11 fala que ele foi curado também, ó. Então ele foi salvo e foi curado. Versículo 11 aí, mano, bota aí na tela. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz o texto aí, ó, versículo 12, levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, né? De tal maneira que todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então, se você quer ver o teu filho andando com Jesus, curado por Jesus, liberto por Jesus, se você quer ver sua família, irmãos, realmente provando do poder de Deus, se esforce diante de Jesus por eles. Amém, meus irmãos? Paga o preço que tem que pagar para ver sua família salva. Paga o preço da oração, de se esforçar em orar. Amém? Paga o preço de santificar. Paga o preço de ser obediente à palavra. Paga esse preço desse esforço. Esse esforço de estar aqui orando toda quarta-feira. Amém? Faça esse esforço. Se aplique nisso, se dedique nisso. E Deus vai abençoar poderosamente em nome de Jesus. E você vai ver coisas que você tanto deseja que nunca viu. Pastor, nunca vi meu filho, passou sóbrio. Tem gente que tem um filho nas drogas. Você quer que ele saia disso? Amém? Em nome de Jesus. Droga nunca prestou, irmão. Você está lá no vício. Amém? Você quer ele liberta em nome de Jesus? Então, meus irmãos,
coloca diante de Deus, se esforça diante de Deus, amém, para colocar esse teu filho na presença de Deus, como aqueles 4 fizeram, para colocar ele na presença de Jesus. E aí, meus irmãos, ele foi perdoado os pecados e ainda se levantou, saiu daquela situação, amém? Aconteceu algo que ninguém nunca tinha visto, amém? Coisas que nunca viu acontecendo em sua casa, vai começar a acontecer. Quando, pastor? Quando a gente se esforça para estar diante de Deus, diante de Jesus, amém, meus irmãos? Então, bem como Zaqueu, os 4 homens ou as 4 pessoas que o ajudaram, né, a se colocar diante de Jesus, mostrou esforço. E graças a esse esforço, meus irmãos, aquele paralítico se levantou e andou. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porém, a Bíblia me declara várias passagens de esforço. Vamos a algumas passagens que falam de esforço. Amém? A gente viu 2 exemplos, Zaqueu e o paralítico, o caso do paralítico, né? Amém? Mas, começando aqui, 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, essa aqui é a lição, ó, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? E eu pergunto, trabalho é o que? É algo que é moleza ou é esforço? Esforço. Trabalho é esforço. Amém? A não ser que a pessoa queira fazer de qualquer jeito, né? Se for para fazer de qualquer jeito, realmente não tem esforço não, né? Amém? A pessoa que quer fazer o melhor, né? Trabalho, mas mesmo fazendo com pouco esforço, trabalho é trabalho, vai ter esforço de todo jeito. Porque você vai ter que acordar cedo, vai ter que ir direitinho, vai ter que dar algum tipo de aplicação. Mesmo fazer de qualquer jeito, ainda vai ter esforço. Não existe trabalho sem esforço. E a Bíblia está dizendo aqui, quando você trabalha, quando você se esforça no trabalho, né? O seu trabalho no Senhor, ele não é vão, quer dizer, vai ter recompensa. Então se esforce para trabalhar para Jesus, se esforce pela sua casa, pela sua família. Vamos para Gálatas agora aqui, ó. Gálatas 6, 9, amém? Onde diz aqui, meus irmãos, Gálatas 6, 9, ele diz, ó, e não nos cansemos de fazer o quê? De fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Onde é que muitos perdem a bênção? O apóstolo está dizendo, ele está dizendo assim, muitos perdem a bênção porque não se esforçam, ou para de se esforçar, se cansa de se esforçar em Deus, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei se aqueles 4 eram parentes dele, provavelmente fosse, né? Aqueles 4 homens, né? Que ajudou aquele paralítico a estar diante de Jesus. Eu não sei se era parente deles, mas eu acredito que seja, né? Um parente dele. Aqueles 4 homens, aquelas 4 pessoas, meus irmãos, eles se esforçaram, eles se aplicaram. Amém? Eles se aplicaram. E no final, foi em vão? Foi em vão aquele esforço para colocar o paralítico diante de Jesus? Foi em vão? Não. Não é em vão você que traz uma foto, você que traz um documento, algo para consagrar aqui no altar. Não é em vão. Continue se esforçando. Não é em vão orar, não é em vão ler a Bíblia, não é em vão quando você faz um jejum, não é em vão quando você faz uma campanha, começa e vai firme até o fim. Não é em vão, meus irmãos. Amém? No Senhor, não é em vão. Então continue se esforçando. Amém? Porque se não desfalecer, ao seu tempo ceifaremos. E esse ceifar aqui é colher. Você ainda vai ver a colheita na sua casa. Filhos abençoados, família salva, na presença de Deus. Amém? E por último, meus irmãos, está aqui o texto de Hebreus 12, né? Hebreus 12, 1 diz assim, ó. Olha, Hebreus 12, 1 fala aqui dessa importância, né? Ele fala, corramos, né? Com perseverança. Isso na segunda parte do versículo, né? Que a primeira parte fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e façamos o quê? E corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. E a carreira que nos está proposta, irmãos, é a carreira de lutar pela nossa casa. De lutar, meus irmãos, para Jesus salvar as pessoas. Amém? E aí você vê que ele fala o quê? Corramos. Você sabe que caminhar é mais fácil, irmãos. Correr é um esforço maior. Amém? Por isso que quando você corre, você queima muito mais caloria, porque correr é mais esforço. Quanto mais esforço, mais você te queima, né? Amém? Então o apóstolo Paulo fala da gente correr. E esse correr com paciência é no sentido de perseverança. Já percebeu que andar você consegue andar muito?
Mas correr, você dá um pico, mas daqui a pouco você, né, para. Né? Andar você anda um bocado, andar a gente anda um bocado. Né? Mas correr você dá um pico, mas depois você para, né? Mas não é para parar não. Olha lá, bota na versão atualizada, Manuel, versão atualizada aí, ó. Bota aí. Olha lá, com perseverança. Não, volta um pouquinho só, na parte que fala correndo, né? Olha lá. Na parte aqui, ó. Corramos com o quê? Agora com o quê? Com perseverança. Amém? Que o sentido lá da paciência aqui é perseverança. Porque tem gente que corre, mas para. Não, a gente tem que continuar correndo. E esse correr aqui não é de pressa, não. Não é ter pressa. Esse correr é se esforçar. É eu me esforçar. Se eu me esforço, pode ter certeza que Deus vai abençoar. Amém? E por último, amém? Vou ler mais um, né? Para fechar, né, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Falando aqui de Hebreu, né? Terminar com Mateus 11. Mateus 11, 12. Agora aqui, ó. Olha o que Jesus falou sobre esforço. Desde os dias de João Batista até agora, olha aí, ó. O reino dos céus é tomado por o que, irmãos? Por esforço. E os que se esforçam, o que, irmãos? Se apoderam dele. Então esse negócio que não, somos salvos pela graça, a gente não precisa fazer esforço mais nenhum, não. A gente não precisa pagar mais preço, dizer assim, eu vou morrer, ou vou fazer um sacrifício, né, como era antigamente. Não precisa. Agora eu me refiro o esforço, irmão, de ir até o fim com Jesus, dizer não ao pecado, obedecer a Cristo, orar, jejuar, o esforço de ler a Bíblia, amém? O esforço de continuar, tem que ter, isso é conosco. Tem coisa que é com Deus, irmão, e tem coisa que é comigo, é com nós, amém, meus irmãos? E ele diz, ó, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam, olha aí, ó, eu não me esforço, vou ter minha família salva, não vai não, pessoal, tem que se esforçar. E quem já ganhou a família para Jesus sabe que tem que se esforçar muito. E os que se esforçam se apoderam dele. Essa é a versão já atualizada, meu irmão? Atualizada. Então, os que se esforçam vão se apoderar dele. Você vai ver, meu irmão, a família salva, abençoada. Quando? Quando eu me esforço. E continuo me esforçando, dia após dia, dia após dia. Esse esforço, meus irmãos, garante salvação para você e para sua família. Amém, meus irmãos? Se esforce para ser diligente, se esforce para saber lidar com eles. Amém, meus irmãos? Que não é fácil, não. Amém? Mas quem ganhou a família para Jesus, pode perguntar. Eles vão dizer, o esforço foi grande, mas consegui. Amém, meus irmãos? Consegue salvar a família? Consegue. Mas vai ter que ter esforço. Se tiver esforço, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Então vamos guardar essa palavra no coração e vamos orar agora. Amém, meus irmãos? Vamos se esforçar agora em oração. Fica de pé, pega a sua carteirinha da família, que tem a casa, né? Tem a simbologia da casa aí, né, meus irmãos? Pega aí, ó, em nome de Jesus. Vamos orar, apresentando a Deus a nossa casa, nossa família. Amém? Hoje, por exemplo, está um dia meio chuvoso, né, meus irmãos? Chove e para, chove, tá desse jeito. Amém? Mas tem que se esforçar. Vir com chuva, sem chuva, né? Amém, Jesus? E continuar buscando a Deus. Vamos orar. Que como Zaqueu, irmão, levou Jesus para sua casa, diga, eu também vou levar, meu Deus, o Senhor para a minha casa, para a minha família. Oh, aleluias, aleluias. Chame Jesus agora, irmão. Chame Jesus agora. Chame a Cristo. Convide Ele a entrar na sua casa. Convide Ele a entrar na sua vida. Deixe Ele mexer na estrutura, né? Às vezes a estrutura precisa ser mexida, meus irmãos. Fale com Deus agora. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga para Ele, diga ao Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais em dar a tua paz,
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Diga, faz um milagre aqui. Levante a casa e diga: aqui na minha casa, na minha família. Ó Deus, salva, salva minha família. Agora apresenta a sua casa a Deus. Chame Jesus e diga: Senhor, essa é a casa que eu moro, Deus. Diga o endereço que você mora. Fala para Jesus o teu endereço, meu irmão, para ele lá fazer a obra. Fala o teu endereço para Jesus. Isso, fala o teu endereço, fala o endereço do teu filho para Jesus. Fala, esse familiar não mora mais comigo, mas fala o nome dele, fala o nome dele, fala o nome dele para Jesus. Oh Deus, entra na nossa família, Deus. Oh, entra no coração dele, Senhor. Tira toda a dureza, Deus. Deus, tira toda a dificuldade, Deus. Tira toda a dificuldade de receber em Jesus. Tira, Deus. Tira, ajuda, Senhor. Ajuda, Deus, por aqui estamos clamando a Ti, que queremos o Senhor lá. Um toque do Teu poder pode tirar toda a bruteza, toda a dureza do coração. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele. Oh, fale com Jesus agora, meus irmãos. Ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Oh, fale com Jesus agora. Clame, clame a Ele. E peça Jesus entrar no coração deles. Peça Jesus tirar todo o mal. Arranca o mal, Jesus, agora. Tira todo o mal, todo atrapalho. E entra na vida deles em nome de Jesus. E entra na minha casa, e entra na minha família, mexe com a estrutura, as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui, aqui na minha casa, na minha família, Oh Deus, diga: salva, salva minha família. Agora você vai receber uma garrafinha com água, meus irmãos. Essa garrafa com água que você vai receber, ela representa Jesus. Ele disse: eu sou a água da vida. Eu quero que você use essa água, irmão, com fé, com sabedoria. Que Deus te use, irmão, que Deus dê ideias para você, sabe, de alguma maneira, dividir essa água com seus familiares. Ah, pastor, eles estão longe, estão até em outro estado, outra cidade, eu não tenho como ir lá. Então você bota o pensamento naquele ente querido, e quando você tomar dessa água, você fala: Jesus, eu tomo por eles. Eu tomo por eles, eu tomo essa água por eles. Salva eles, salva eles, salva eles, salva eles. Isso. Beba, você tomar da água, vai beber por eles. Se for o caso, né? Vocês estão perto? Divida com ele, irmão. Bota na água, faz uma cozinha aí, em nome de Jesus, cozinha com essa água. Ou bota o teu bebedor lá. Porque é um ato de fé, irmão. Às vezes um ato de fé, irmão, pode arrancar um mal ali que está terrivelmente agindo. Ou um ato de fé pode quebrar a maldição. Um ato de fé, irmão, pode quebrar, irmão, o laço do inimigo. Oh, um
ato de fé, meu irmão. Veja, um ato de fé foi um ato de fé daquele paralítico, irmãos. Oh, Jesus foi vendo-lhe a fé, ele diz, vendo-lhe a fé. Jesus vai ver tua fé, meu, quando tu levar essa água para casa. Ele está vendo tua fé quando você veio à igreja, mas também quando você voltar para casa, irmão. Volte com toda a sua fé hoje e diga, eu creio, Jesus, que eu vou estar levando o Senhor para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga obrigado, Jesus. E diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus bem forte ao nosso Deus. E entra na minha casa, entra na minha família, mexe com a estrutura, sara ferida, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha família, mexe com a estrutura, feridas, me ensina a ter santidade, quero amar só, porque é o meu bem maior, faz um milagre aqui. Amém, amém, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Muito bem, meus irmãos. Agora deixa eu perguntar, todos já estão com selo? O pastor já colocou o selo, pode sentar, amém? Já colocou o 5º selo hoje, a 5ª mensagem, né, meus irmãos? O nome dessa campanha não é tão longa, né? Mas são 9 semanas apenas, né? Amém? Mas a gente vai aprender bastante aqui em nome de Jesus, amém? Muito bem, alguém que ainda não tem o selo, pode pegar agora aí em nome de Jesus, coloca o 5º selo, e ao colocar o selo, você vai declarar 5 vezes comigo: Jesus, entra na minha casa, amém? Isso por 5 vezes, vamos lá? Segunda vez, vamos declarar com fé. Deixa todo mundo receber logo o selo, né? Coloca o selo aí, vê se está faltando. Isso mesmo, completa aí. E vamos declarar junto aí 5 vezes, amém? Jesus entra na minha casa, né, meus irmãos? Em nome de Jesus, amém? Que mais falta colocar o selinho aí, coloca com fé, e você está colocando o selo, Jesus entra na minha casa, ele vai entrar, amém, meus irmãos? Tem mais alguém em nome de Jesus? Glória a Deus, pronto, então vamos lá, agora sim, 5 vezes, vamos lá? Diga comigo assim, lembra da cartelinha, diga: Senhor Jesus, eu declaro e convido o Senhor, por isso eu declaro, Jesus entra na minha casa. Segunda vez, Jesus entra na minha